Então vamos lá. Então, entre esses compassos ligados à educação e a educação são necessidades ligadas à sobrevivência. Nós vemos capítulos e recapítulos ligados à educação inicial, séries iniciais, para nos colocar uma maneira que fala sobre necessidades. Temos que necessidades diárias constantes, né, que eu coloquei ditadura corporal versus controle motor. É lógico que entre essas questões, a ditadura que alguns colocam que necessitamos, em vez de nós sairmos da sala de aula, em épocas ou na quadra esportiva, para ir no banheiro, para fazer as suas necessidades. Então, as necessidades podem ser emocionais, intelectuais, necessidades sociais, que ligam o campo sociocultural, as necessidades motoras. Parece que fica esses parâmetros entre etapas que vêm a diagnosticar essa força que tem uma amplitude típica relacional, aonde uma força relacional. Então, entre esses fatores, qual a melhor eticidade? Que eu coloquei a questão de parenticidade, que vem a colocar necessidade, nós aprendermos a cada dia alguma coisa para sobrevivermos, como uma criança, como um adolescente, um jovem. Entre aprender em ação, vamos estar fazendo o que em ação? Há uma complexidade tão grande que em ação há uma necessidade, porque em ação já fala, em ação ligado ao movimento, vai haver recordações que eu tive pela manhã, à tarde e à noite, e essas necessidades nos coloca fatores que venham relacionar substratos energéticos. É lógico que alguns podem perguntar, se o campo anaeróbico de uma criança, de um adolescente que está em fases de desenvolvimento, crescimento ligado ao osso, epífise, diáfise, nos coloca o quê? Esse diagnóstico que vem a relacionar necessidades ligadas ao quê? É o campo anaeróbico, vai liberar, vai ter uma usina, essa maneira de dizer que o universo do nosso corpo é uma usina, essa usinidade que liga a idade e vem a contextualizar. Então, vontade, representatividade e a questão importante, ligada à representatividade, vai ter esse casamento ligado ao campo fenomenal. A representatividade é algo fenomenal. A vontade vem a declarar também fatores que venham nos colocar na maneira que necessitamos de uma fé. Okay? Necessitamos de algo acreditarmos, uma crença. Okay? Ligada a religiões, culturas, sociedade, classes, essas vírgulas são reflexões que nos colocam substantivos. O que é substantivo? Então, são nomes. São nomes que são agregados, ok. Mas o substantivo, qual é a diferença do substantivo com o adjetivo? O adjetivo, é lógico, vai ter não só os campos de qualidades boas, os adjetivos. São os campos de qualidades, atributos colocados. Mas tem os campos ruins e os campos bons, que venham relacionar essas bancas, que venham nos colocar uma direção entre essa barbárie. Então, quando olhamos as nossas necessidades, que relacionam atividades, um aspecto fisiológico, entre esses parâmetros, é lógico que vai haver uma organização. E essa organização em repertório histórico ligado às bases ambientais e responsabilidade, representatividade, fases, regras, refazer regras, vai nos colocar pontos importantes ligados à actina, miosina. Pontos importantes ligados a alguns tipos de proteínas que ligam à concentração muscular. São várias proteínas, vou colocar milhões, como estimativa. Como substantivo é um nome, nos coloca proteínas, porque o ser humano, na sua complexidade, tem alguns autores que não podemos, é lógico que
separar o gesto motor ligado à proteína. Podemos separar o gesto social na percepção social ligada à proteína. Aonde há uma necessidade, há um substrato energético. Aonde há uma maneira mística que venha abrangir e clinicar, às vezes campos clínicos contra nós buscamos evidências ligadas ao senso comum para relevarmos que temos cautelas, necessidades ligadas aos campos motrizes. Se a editora é Amazon, se a editora é Estercos, se a editora vai relacionar a outros parâmetros, nos coloca patamares importantes a cada dia. A coerência interna e externa. Ok? Então, entre a pré-escola, que é um espelho para a sociedade, entre a universidade, que é uma pré-escola, quando você entra lá, vai ter o espaço e tempo, essa necessidade nos coloca memórias ligadas ao oxigênio, memórias ligadas aos campos hemoglobinas, hemácias, complexidades que venham destacar. Então, a necessidade vai relacionar a hipertrofia. A necessidade vai também refletir em campos de atrofiamentos. E a própria necessidade você vai buscar a destacar, a ver um campo de hipertrofia, nem que seja aguda ou crônica, mas é um campo crônico constante histórico. A nossa vida diária nos coloca fatores que venham a destacar. É lógico que a educação física é detestada, né? Você pode ver, quando eu sempre falo aqui, detesta. Né? Não está testando, está detestando. Não é aquela... É lógico que tem outras substâncias, né, que venham nos colocar, deter essas questões. Detesta. Eu te detesto. Você me detesta. Então, é lógico que é aquele conflito ligado ao momento que eu estou, peculiar, e o movimento ligado à motrivivência, que são resultados que vão ter bases, essa basilidade, esses campos de base, estruturas e avaliações, nos coloca recompensas ligado a essa jornada. Ok? É lógico que o próprio Platão, na sua caverna que ele colocou, ou nas nossas cavernas, temos as nossas perturbações, que em alguns livros ligados à anatomia é um conceito de homeostase. É um conceito de quê? Quebrar o gelo no campo interno e externo. Esse quebrar o gelo é o quê? Muitas vezes, dentro de nós, quando nós vamos para outro local, vai haver um tipo de localidade que o campo climático e geográfico é diferente. Ligado à ciência corporal e o controle motor, vai haver esse armazenamento. Vai haver o quê? Essa absorção. Né? Absorver. Né? Eu vou absorver o clima e campo etênico. Lembra que eu falei que na época que a seleção brasileira, a Copa do Mundo, não tinha avião. Era 30 dias de navio. Agora percebe-se, tinha que ter um nutricionista, um preparador físico, ou seja, um conjunto interdisciplinar que liga a palavra periodização, né? O campo interdisciplinar. Então você percebe que diante que chegaram lá, o primeiro jogo eles perderam. Mas chegaram perdendo por causa de quê? Cansaços, fadiga, estresse. É lógico que tem pessoas muitas vezes que já viajaram de navio, em questão de portos aí, e esses portos nos colocam insegurança ou segurança, ligado a esses atritos entre o campo neuromuscular, né, ligado a essa maneira eletromagnética, os campos encefálicos. Então, texto, contexto, recontestar, reavaliar, que é a cada dia é a maneira que você vai ver, uma maneira que seja tão simples para nós, vendo a queimada, a amarelinha, tão simples, mas os bastidores, os especialistas que estudam sobre o jogo, vai ver uma especialidade, algo extraordinário. É a Adriana Friedman que fala isso, é nos bastidores, brincando e aprendendo, que ela fala, né? Brincando e aprendendo aí, qualquer tipo de que seja uma cultura, que possa haver uma sobrevivência, ok?
nos bastidores, nos corredores. Você vai entender as questões